Boa tarde, pessoal! Estamos de novo aqui, quarta-feira, com a nossa live Chá de Direito. E hoje nós vamos falar direito da família. Nós tivemos muitos pedidos para se falar aqui de pensão alimentícia. Mas nós vamos abordar outros assuntos. Vamos falar de alienação parental, vamos falar de guarda, vamos falar de autorização de viagem, pedido de passaporte e muitas outras coisas. Então, vem com a gente. Bem, alienação... antes que eu me esqueça, gente, hoje nossa convidada, como sempre, na nossa live Chá de Direito é Cíntia. Cíntia Simas vai estar aqui conversando com a gente a respeito de todos esses assuntos. Vocês não podem perder, ok? Já eu estarei chamando a Cíntia. Bem, alienação parental. O que é isso? Alienação parental é quando um dos pais, ou o pai ou a mãe, resolvem que vão denigrir a imagem do outro responsável perante a criança. Então, como é que isso se dá? O seu pai não quer saber de nada. Sua mãe lhe abandonou. O seu pai é um vagabundo, não trabalha, não quer saber de nada com a hora do Brasil. E ali, aquela mãe ou aquele pai, o que pode ser também, nem o pai nem a mãe, pode ser uma avó, pode ser um tio, uma pessoa que esteja responsável, né, que conviva com essa criança, que fique ali diuturnamente, de pouquinho em pouquinho, né, com aqueles comentários que desabonam a conduta do pai ou da mãe. Então, isso é o que a gente chama de alienação parental. É claro que isso é passível de punição e nós vamos conversar sobre isso já com a Cíntia Simas. Isabela Laureano, tudo bem, querida? Boa tarde, que bom que você está aqui com a gente nos prestigiando. Vamos falar também de guarda. Como que ficou a guarda dos menores agora? Quando os pais se separam, com quem que fica a criança? Que tipo de guarda nós podemos lançar mão? A guarda só da mãe, a guarda só do pai, a guarda compartilhada, é guarda alternada, é aninhamento? Nós temos também aí vários tipos, métodos de guarda. Mas isso é uma coisa que é definida por um juiz, né? Independe da vontade do pai ou da mãe. Vamos falar também de autorização de viagem. Nossa, eu preciso viajar, eu sou separada. E como é que eu faço? O que eu preciso? Oi, Igor, tudo bem, querido? O que eu preciso para obter uma autorização de viagem? Essa criança, ela vai viajar com o pai ou com a mãe, ou ela vai viajar desacompanhada? É sobre isso que nós vamos falar também. Que tipo de documentos que elas precisam? E se esse pai sumiu? O pai da criança sumiu. E agora essa mãe quer viajar, mas não consegue ter autorização de viagem. Também vamos falar disso. Na hora de pedir o passaporte, o que precisa para pedir o passaporte de um menor? Precisa da autorização do pai, precisa da autorização da mãe, se forem separados, se for para pedir um visto. Sobre tudo isso nós vamos falar aqui hoje. Então, meninas, vocês não podem perder, venham conosco. O mais interessante dessa live é que, independente se o detentor da guarda é o homem ou a mulher, os direitos são iguais. Até porque nós sabemos que, assim, né, na nossa cultura, quem tem mãe tem tudo, uma mãe vale mais do que tudo, sim. Mas tem crianças que são criadas pelos pais, que a mãe simplesmente abriu mão do papel dela na vida dessa criança e o pai assumiu a responsabilidade. Então, ele é um pai e uma mãe, um pai. Não é assim que o pessoal fala, coloquialmente? Então, deixa eu chamar agora a Cíntia para conversar com a gente, esclarecer algumas coisas que... muita dúvida, porque foram muitas perguntas e muitos pedidos para a gente falar desse assunto. Vocês não podem perder, fiquem aqui comigo. Deixa eu chamar a Cíntia, ver se ela entra aqui na nossa live. Vamos ver. Quero agradecer eu já quero agradecer todos os nossos amigos que ficam aqui, que compartilham nossas lives, que fazem suas críticas, dão suas sugestões. Todo o pessoal que pede, olha, Simone, eu gostaria tanto que você falasse sobre esse assunto, entendeu? E aos pouquinhos, né, gente, porque tem muito assunto, muita pauta. Eu particularmente, a Cíntia também, antes de chegar aqui diante de vocês, nós estudamos o assunto para poder trazer
uma informação de uma forma simples, porém concisa, numa linguagem que vocês possam entender. Oi, Cíntia! Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem? Estou agradecendo aqui nossos amigos, as pessoas que nos acompanham aqui, né? Está sempre aqui pedindo pauta, mandando assuntos, mandando as sugestões. Olha, nós gostaríamos de que vocês falassem sobre esse assunto, sobre aquele. Estou também esclarecendo que são muitos pedidos, mas a gente tem que ter o nosso tempo de estudar a matéria, né? Conseguir passar essa informação de uma forma bem simples da pessoa entender, até porque Oi, Luci Santos! Oi, André Rodrigues! Tudo bem, queridos? Até porque a nossa meta aqui é passar a informação descomplicada, não é verdade? Exatamente, deixar tudo bem simples para que qualquer pessoa que nos assistir possa entender e tirar pelo menos aquelas dúvidas mais genéricas, né? Exato. E também, gente, quem precisar conversar ou porque está aqui, né, na frente de várias pessoas, ficar acanhado ou acanhada e quiser entrar em contato com a Cíntia tem o Instagram dela, Cíntia_Simas75 no Instagram. Vocês podem passar, ou aqui mesmo, pelo Facebook, pode chamar no inbox aí, no privado, e fazer suas perguntas, né? É claro que a Cíntia está aberta para consultoria e se você precisar de uma ajuda jurídica, aí vocês têm que conversar no privado. Cíntia, antes de eu te chamar, eu estava falando aqui sobre alienação parental. E daí eu estava explicando para os nossos amigos que a alienação parental nada mais, nada é do que aquele pai ou aquela mãe que fique ali diuturnamente na cabeça daquela criança pequena, ainda inocente, fazendo comentários desnecessários a respeito do pai ou da mãe. Ah, o seu pai não presta, seu pai não trabalha, ele não paga uma pensão, sua mãe largou você, não quis saber, abandonou. E ali, né, eles vão minando o psicológico daquela criança. E também disse que não necessariamente o pai ou a mãe, às vezes é um avô que não gosta do genro, né? Ou da nora, é uma avó, é aquela pessoa que está responsável pela guarda daquela criança. E isso, além de dificultar muito esse processo, né? Porque a separação dos pais sempre é um processo difícil para a criança, dificulta posteriormente o relacionamento dessa criança com aquele pai ou com aquela mãe que não vive dentro daquele lar, não é verdade? E aí eu falei também que isso é passível de punição, né? Ah, e não é assim, né? Se o pai e a mãe quiser recorrer em juízo, olha, ele está me prejudicando, não é verdade? Exatamente. A alienação parental é um pai que fala mal de uma mãe que fala mal de um pai. Ou, como você falou, qualquer pessoa que detém a guarda ou a tutela ou exerce essa autoridade, né, parental, ou ainda que apenas exerça o trabalho de vigilância sobre a criança e induz essa criança, esse menor, esse adolescente a, de alguma maneira, se afastar ou repudiar um dos genitores, né? Então, é muito comum que, quando o relacionamento se encerre, as partes tenham que decidir sobre essa questão. Quem vai ficar com a criança, quem vai cuidar da criança. E, infelizmente, nem sempre todas as pessoas conseguem chegar no acordo. Às vezes existe uma série de emoções envolvidas e esses adultos, né, acabam desenvolvendo sentimentos, um de raiva, de ódio pelo outro, e fica partes da família ou quem toma conta dessa criança ali na mente da criança, trabalhando no psicológico da criança, para que essa criança se afaste ou deixe de gostar, ou tome partido, ou fique contra um dos genitores. É também comum que a gente veja, quando a guarda está em poder dos avós, que esses avós tomem esse partido no sentido de alienar a criança em relação aos dois pais, seja o pai e a mãe, né, para que permaneça ali naquele convívio apenas com os avós. É uma situação comum, é o que a gente sempre procura colocar. Olha, estando juntos ou separados, o seu filho
ele precisa dois pais, pai e mãe presente, ou pai, ou mãe e mãe, mas ele precisa dos genitores dele ou dos guardiães dele ali presente, ainda que seja morando em residências diferentes. Isso é importante deixar claro. E como você falou, essa alienação parental, ela é sim passível de punição. Se você pai ou você mãe, o parente que for, o avô, aquele que detém a guarda da criança, sabe que essa criança, esse adolescente, esse menor, está sofrendo esse tipo de abuso, a alienação parental é considerada abuso moral, é um abuso psicológico. Inclusive, essa semana que passou, nós falamos a respeito da Lei Maria da Penha, e, por interessante que seja, o juiz ciente de que a criança está sofrendo abuso moral e psicológico, ele pode lançar mão das medidas protetivas englobadas na Lei Maria da Penha para defender o direito dessa criança. Porque a criança é ter um convívio harmônico com todos os entes da família, com o cônjuge, com o ex-cônjuge, com os avós, com os tios, e ele não pode ser privado disso. Caso essa denúncia chegue até o juiz, ele pode lançar mão das medidas protetivas, assim como pode ser apurado o caso e até mesmo penalizado dentro do nosso Código Civil o alienador, ou seja, o abusador dessa criança, ele pode sofrer uma pena de detenção de 3 meses até 2 anos. Exato. Ou seja, a alienação parental não é uma fofoquinha que um resolveu fazer a fofoquinha do outro e vai ficar por isso mesmo. Não. É muito importante que isso seja dito, que essa atitude seja de quem for, o pai, a mãe, o avô, a pessoa que está, né, sob o posse da guarda dessa criança, é responsável sim. É muito triste que esses sentimentos que os adultos têm uns pelos outros, né, que transbordem para uma criança. E aí a gente vai entrar num assunto que muitas vezes, esse comportamento, essa aversão que esse pai ou essa mãe tem, desperta-se também quando chega a hora da pensão alimentícia, porque ele não concorda, a mulher, né, acha que ela não tem que pagar pensão para o pai que está com o filho, porque ela é mulher, né? Porque durante muito tempo a guarda foi dada automaticamente para a mãe, né? E aí hoje a gente vê essa diferença. E aí a gente chega no problema da pensão alimentícia, né? Que é bom você falar de que o homem e a mulher, né, também podem receber a pensão. Eu sempre começo de pensão alimentícia esclarecendo para qualquer adulto responsável por qualquer menor ou adolescente ou jovem menor de 24 anos que ainda esteja estudando, que a pensão alimentícia ela não é uma esmola, entendeu? Não é uma esmola, é um direito que esse menor, esse adolescente ou este jovem tem, garantido por lei, constitucionalmente, garantido no Código de Defesa Civil, está protegido pelo direito de família, certo? E é importante esclarecer tanto as mães quanto os pais que detêm a guarda dessa criança que essa pensão alimentícia não pode você simplesmente achar que pode abrir mão. Ah, não, eu abri mão do direito à pensão alimentícia do meu filho, da minha filha. Não, você não pode abrir mão desse direito da pensão alimentícia do seu filho e da sua filha. Não pode mesmo, legalmente falando, você não pode chegar e fazer um acordo, fulano ou fulana, você não precisa pagar a pensão alimentícia para mim. Porque a pensão alimentícia não é para você, genitor ou genitora, guardião ou guardiã. A pensão alimentícia é para este menor, este adolescente, este jovem. Então, você tem a responsabilidade de administrar essa pensão alimentícia. E aí... Se hoje você não precisa dessa pensão alimentícia porque você consegue arcar com todas as despesas e necessidades dessa criança, independente da contribuição do outro par, o que você vai fazer é receber esta pensão alimentícia e guardar para quando essa criança for um adulto, ele poder usufruir da maneira que ele tiver necessidade. Mas abrir mão, entrar num acordo qualquer e não pagar, você não receber, não requerer, você não pode. E aí a gente cai também naquela problemática de que muito dos pais, quando eu digo pais, a mãe e o pai, que é o que deve
efetuar o pagamento dessa pensão alimentícia. Ah, eu não vou pagar porque ela vai gastar para ela, porque isso vai ficar para ela, porque ela não precisa. Ah, ela tem dinheiro, ela não precisa, eu não vou pagar. E isso aí é a opinião, né, pra, como que essa pensão alimentícia vai ser usada ou empregada, não diz respeito a ele decidir, né? O juiz falou, olha, essa criança precisa de meios de sobrevivência e sim, isso vai ser através da pensão alimentícia, né? Exatamente. Quando os casais se separam e existe esse ânimo, né, contrário, em que não houve um entendimento, um tenta atacar o outro, é comum que um lado diga: ah, eu não vou pagar essa pensão porque o outro vai usar, vai gastar, vai beber, vai fumar, vai arrumar outra mulher, vai arrumar outro homem, e eu não vou ficar fazendo papel de bobo. Essa é a colocação mais comum que a gente vê em relação aos pagamentos de pensão alimentícia. O que é que precisa deixar claro? Que o alimentante, ou seja, aquela pessoa que tem a obrigação de pagar os alimentos, seja ele o pai ou a mãe, ele precisa pagar essa pensão alimentícia. E a pensão alimentícia, ela já estabelece para que fim ela se destina. Então, a legislação fala que a pensão alimentícia, ela se define para que seja custeada a educação, a saúde, o lazer dessa criança, a convivência. Então, tudo aquilo que tiver a ver com a vida da criança e com despesa das crianças, despesa médica, porque às vezes o filho tem alguma necessidade, é custeado pela pensão alimentícia. Não adianta a pessoa falar: ah, o meu filho não precisa disso, o meu filho não precisa daquilo. O que é analisado dentro do processo é qual é o padrão de vida dessa criança. Se for possível manter o padrão de vida dessa criança, nós iremos manter. E é estabelecido uma pensão, um valor de pensão, que é o que todo mundo quer saber. Ah, qual é o valor da pensão? Não existe uma regra matemática para se calcular o valor da pensão. O que existe é a possibilidade que o alimentante pode pagar proporcional à necessidade daquela criança. Não é porque meu pai ganha R$1 milhão que eu vou ter direito a uma pensão de R$100 mil. Mas também não é porque o meu pai ganha R$1.000 que eu só tenho um direito a uma pensão de R$100. Quer dizer, é verificada a necessidade dessa criança, o padrão de vida dessa criança, desse adolescente, quais são as despesas que ele tem para determinar esse valor. Isso foi muito importante você falar. Não é porque o pai separou da mãe ou, né, vice-versa, houve uma separação no matrimônio, rompeu-se aquele matrimônio, que agora a criança não vai mais poder frequentar aquela escola, porque é particular. Aí a mãe não tem condições, então essa criança vai fazer o quê? Vai mudar toda a rotina da vida dessa criança. Muitas vezes vai colocar em prejuízo o aprendizado dessa criança, porque o pai achou que ela não precisa, não vou dar. É muito complicado isso, né? Exato. Acontece muito, o que acontece muito são os questionamentos a respeito das atividades extracurriculares, ou seja, a aula de inglês, a aula de música, a aula de natação, o treino do futebol no clube, né? A luta, as artes marciais. Ou seja, as pessoas questionam muito a obrigatoriedade em pagar as atividades extracurriculares dessa criança, desse jovem. Fato é que, se isso já fazia parte da rotina do beneficiário, se isso faz parte do hábito, da convivência, do status em que ele vive na sociedade, ele não vai perder esse direito porque o pai e a mãe se separou. Ele permanece tendo o direito garantido. Claro que, como eu falei, fazer uma adequação. A contribuição entre o pai e a mãe relativa à criança, normalmente é uma coisa lógica. O pai tem direito a arcar com metade tem a obrigação de arcar com metade das despesas das crianças, assim como a mãe também deveria arcar com a outra metade. Porém, como eu falei, existe no direito já a proporção estabelecida entre a capacidade de paga e a necessidade da criança. Ou seja, se eu sou um pai ou uma mãe que ganho R$8.000, né? E o outro cônjuge ganha R$1.000, e essa criança tem uma despesa de R$2.000, é lógico
que essa mãe ou esse pai que ganha apenas R$ 1.000 não tem a mesma condição de paga que o outro cônjuge que ganha R$ 8.000. Então, essa Exato, determinação é proporcional à capacidade de paga. exato. E aí, Cíntia, e aí, na ocasião de falhou, deixou de pagar a pensão. Ah, meu marido disse que está desempregado, a minha esposa, a minha ex-esposa, meu ex-marido disse que está desempregado, e agora falou que não vai mais pagar, não tem dinheiro para pagar, mas isso está determinado em juízo, né? Ou seja, ele não pode tomar essa decisão arbitrariamente e simplesmente não vou pagar. Não, isso é uma determinação judicial. Exato. Uma coisa que tem que deixar clara é que não existe redução automática. Ah, agora eu ganho menos, então eu vou pagar menos, pronto, e acabou. Isso não existe. Qualquer tipo de procedimento que envolva modificar o valor pago da pensão, ele precisa ser feito judicialmente. Ou seja, se você precisa que se a pessoa que tem a guarda desse menor precisa aumentar esse valor, ele precisa procurar o advogado dele, onde ele vai ser orientado a ingressar com uma ação de majoramento de alimentos. Se ele precisa, ao contrário disso, reduzir os valores, porque a condição de paga dele mudou, porque ele teve uma redução salarial, porque ele saiu do emprego, ou porque ele hoje recebe menos do que recebia antes no emprego atual, ele precisa ser orientado para que ele entre com uma ação de revisão de alimentos. Ali, ele vai provar judicialmente que hoje a condição dele não é a que era anterior e que ele precisa reduzir aquilo ali. Precisa fazer uma revisão. O que também não significa que ele vai ficar pagando aquele pouquinho para sempre, né? Quando ele se restabelecer no emprego, volta ao valor, né? Exato. No caso, agora que está todo mundo falando do desemprego e da pandemia, algumas pessoas tiveram salário reduzido, porque a jornada de trabalho foi reduzida, e outras pessoas ficaram desempregadas, não estão recebendo nada. Isso dá o direito de parar de pagar? Não dá o direito de parar de pagar. O que é orientado é que a pessoa permaneça pagando os alimentos da forma determinada na sentença, do jeito que o juiz determinou. Caso ele não possa fazer isso temporariamente, devido a essa pandemia, o desemprego, a redução do salário, o que ele pode fazer é entrar com um pedido de redução desses valores temporariamente, levando-se em consideração que ele teve a redução do salário ou ele deixou de receber porque está desempregado, né? Outra coisa que tem que ser levada em consideração é que quem tem a guarda do menor, que teve, porventura, a pensão alimentícia reduzida, porque o salário do alimentante foi reduzido, precisa se atentar porque o governo federal, através da medida provisória 936 desse ano, ele possibilitou a redução do salário mediante a redução da jornada de trabalho. Entretanto, ele garantiu, né, isso é uma contrapartida do governo federal, que a complementação desse valor ia ser feita através do benefício emergencial. Não é o auxílio emergencial pago para aqueles que não têm vínculo empregatício. Porque esses trabalhadores que tiveram a redução salarial, eles têm vínculo empregatício, mas é o benefício emergencial aonde o governo federal se responsabilizou por complementar esse valor através da parcela do seguro-desemprego. Então, quem tem notícia que o alimentante está com o valor do salário reduzido e por isso reduziu o valor da pensão, porém sabe que esse alimentante está recebendo esse benefício, ele pode entrar com um pedido, procurar o seu advogado para ingressar com um pedido lá no cumprimento de sentença, alegando que o alimentante, embora tenha tido o salário reduzido, ele está recebendo a contrapartida do governo federal do benefício emergencial, porque esse benefício ele tem caráter remuneratório, então ele é visto como complementação do salário. E sobre esta parcela, o alimentado, ou seja, o menor, tem direito de receber. E mesmo que essa mãe, esse pai,
tem a informação de que sim, aquela pessoa que paga a pensão, independente se é o pai ou a mãe, está com a carga horária reduzida e por isso está recebendo um valor inferior ou menor que o normal, né? Mesmo que ela, numa situação de dúvida, bem, se eu recebi, ele também provavelmente está recebendo essa equiparação que o governo está pagando. Então, ela pode ingressar, ela pode chegar com o advogado e pedir. Não precisa ter aquela certeza, né? Porque vamos supor, às vezes, se eu sou uma funcionária de uma empresa e eu tive minha carga horária reduzida, mas eu estou recebendo benefício, muito provavelmente aquele pai que também teve a carga reduzida também está recebendo equivalente do governo, né? Não precisa, você precisa ter certeza, não. Se você sabe que está acontecendo a via de regra isso, vale a pena você procurar o seu direito, não é verdade? Exato. E outra coisa, o sistema judiciário ele tem vários sistemas de informações. Para o sistema judiciário é muito fácil acessar isso para qualquer pessoa, na verdade, leigo que seja. Se ele hoje ele entrar na internet, ele consegue, pesquisando o CPF da pessoa, ver, eu tenho direito a isso, eu não tenho direito àquilo. Então, assim, o sistema judiciário ele tem essas informações oficiais, ele consegue ver se esse cidadão está sendo beneficiado, né, está sendo aparado pelo benefício emergencial, e dessa maneira ele vai citar o alimentante a se pronunciar em juízo, porque, na verdade, é benefício. Ou, quando ele reduzir, ele é benefício. Mas a pessoa recebeu benefício. A pessoa que detém a guarda do menor, ela precisa entrar ali naquele momento com o advogado, pedindo um cumprimento de sentença sobre esses valores do benefício. Porque, como eu deixei claro, esse benefício ele tem caráter remuneratório, ou seja, sobre ele incide o valor de pensão, o percentual da pensão. O vídeo travou. Isso ficou bem explicado. Então todo mundo já sabe. Se de uma hora para outra aquele pai ou aquela mãe parou de pagar ou reduziu, precisa se chegar a ter o conhecimento do motivo. E se for simplesmente que eu estou recebendo pouco, eu não achei que recebendo. Melhorou? Você está me ouvindo? Não está ouvindo? Fala alguma coisa. Eu não estou ouvindo você. Oi, melhorou? Melhorou? Estou te ouvindo, o seu vídeo está travado. Mas você está me ouvindo? Estou te ouvindo. É porque eu estou com um problema na internet aqui. É por isso. Entendi. Entendeu? Hoje a internet já não estava 100%. Então, isso já ficou bem esclarecido. E se de uma hora para outra o fulano de tal resolveu que não parou de pagar, aquele pai também pode ir à justiça e falar: olha só, já tem 2 meses defensoria pública, né? Porque a defensoria pública está ali para isso, para as pessoas de baixa renda, e vai pedir um esclarecimento por que essa pensão não está sendo paga. Muito bom. Está me ouvindo? Não.
Deixa eu ver aqui. Eu não sei por que nós estamos tendo esse problema. Melhorou? Agora eu estou te ouvindo. De adiante ao juiz para regularizar a ação, você também vai regularizar a guarda. Quem tem a guarda, a regra da visitação, onde que essa criança vai morar, se ela vai continuar frequentando a mesma escola ou não, não é verdade? E aí, gente, é disso que nós vamos falar agora. A guarda desse menor. Quem vai ficar com a guarda desse menor? E que tipo de guarda nós temos? Compartilhada, alternada, unilateral, né, Cíntia? Porque tem aquela guarda que fica com a mãe ou o pai e só ele decide ou só ela decide, sem precisar de pedir a opinião ou aconselhamento do outro, né? E aí você vai falando das outras. Mas antes, olha só, Márcio Espiropo, querido, muito obrigada. Lin Cutes, how are you? Meire, tudo bem, querida? Fá Azevedo, Tiago Albuquerque, Luci Santos, André Rodrigues, Washington, muito obrigado por vocês estarem aqui nos prestigiando. Olha só, o Márcio Espiropo falou, muito, muito explicativo essa live, que bom. Muito obrigado, Márcio. Então, você estava falando a respeito dos tipos de guarda, né? Isso. As pessoas não têm muito conhecimento de quais são todos os tipos de guarda que existem. No passado, a guarda da criança, do menor, do adolescente, ficava com um dos genitores, né? E o outro genitor contribuía com a pensão alimentícia e tinha o direito de visitação resguardado pela própria legislação. Ou seja, aquele que detém a guarda da criança não pode proibir, impedir ou dificultar que o outro tenha convivência com a criança. Mas isso gerava uma série de conflitos. Então, o instituto hoje mais utilizado no direito de família é o da guarda compartilhada. Uhum. Né? A guarda compartilhada, ela determina que as obrigações, os deveres, continua sendo de responsabilidade de ambos os guardiães. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe permanecem com a responsabilidade de orientar, de escolher a escola, o plano de saúde, quais serão as atividades extracurriculares, né? Como que vai ser essa visitação, o período, se assistido, se não assistido, né? Como que vai ser todo esse procedimento. Entretanto, a criança ela não fica para lá e para cá de uma casa para outra. Nessa guarda compartilhada, o juiz determina que a guarda será compartilhada, entretanto, o menor será fixado na residência de um dos genitores. Ou seja, eu sou uma mãe, né, que tem um filho ou dois ou três, não importa a quantidade de filhos, né, e que compartilha a guarda com esse outro genitor. Se o juiz determinar que a guarda é minha e que os menores irão fixar residência comigo, então o visitante será o outro genitor. Se o juiz determinar que nós temos a guarda compartilhada, mas os menores irão fixar residência com o pai, então eu irei ser a visitante, né, desse caso. O que é importante dizer é que esses pais que dividem essa guarda, que compartilham essa guarda, eles precisam sempre entrar em comum acordo sobre tudo que tiver envolvendo a vida desse menor, adolescente ou jovem. Ou seja, eu quero que o meu filho estude numa escola pública. Não, eu quero que ele estude numa escola particular. Vão ter que decidir sobre isso. Eu preciso que o plano de saúde do meu filho seja X. Não. Eu acho que o plano de saúde do meu filho precisa ser Y por conta dessa cobertura e daquela outra. Vão precisar concordar sobre tudo. Ou seja, essa guarda funciona bem para um casal que está minimamente harmonioso, né?
sem muitos ânimos, né? Na verdade, como eu falei hoje, o instituto mais usado é o da guarda compartilhada. É claro que, quando nesse casal existe uma animosidade, colocar em prática a guarda compartilhada se torna um pouco mais difícil. Mas nem sempre o juiz leva isso em consideração, porque o que o juiz leva em consideração numa ação de pensão, guarda, ele leva em consideração o interesse do menor. Então, hoje, os estudos apontam, os estudos feitos pelas assistentes sociais, pelas peritas, pelas psicólogas judiciais, eles apontam que é melhor para a criança que haja esse compartilhamento, ou seja, que dois adultos entrem em discussão e cheguem a um denominador comum sobre o que é o melhor para aquele menor, né? Muitas vezes, como você colocou, se esse ex-casal não tem uma boa convivência, não tem um bom relacionamento, não tem um diálogo saudável, fica difícil essa guarda compartilhada. Aí entra a figura, né, onde é feita toda essa análise da assistência social, visitação domiciliar, pesquisa dos genitores, é feita uma entrevista com a criança, aonde irá ser feita uma indicação pelo lado dessa guarda, ou seja, essa guarda vai poder ser unilateral. E aí eles vão fazer uma indicação. Não é verdade o que as pessoas pensam, que o juiz vai determinar que essa guarda seja da mãe, ou o juiz vai determinar que essa guarda seja do pai, e pronto, e acabou, e nunca mais isso pode ser modificado. A guarda, ela pode ser modificada a qualquer momento. E isso nós estamos falando de crianças até aquela idade em que não existe a possibilidade de ser ouvida a opinião, né? Porque chega uma certa idade que o que aquela criança quer, aquela opinião que a criança já pode manifestar, né? E aí, antigamente parece que era 16, aí caiu para 12. Hoje em dia, que idade é essa que a criança fala, não, eu quero ficar com a minha mãe, ó, eu quero ficar com meu pai? Na verdade, por conta de toda a evolução que nós temos, das ferramentas, as pessoas desconhecem muito, mas a vara de família, ela é muito bem, ela conta com assistente social, com psicólogos, já assim treinadas, capacitadas para lidar com essas situações super difíceis e delicadas do menor. Então, assim, hoje, até as crianças que não falam, ou seja, não falam por uma questão de idade ou não falam por uma questão de deficiência, se consegue fazer uma análise, uma entrevista com essa criança e verificar pelo menos qual é a tendência, com quem ela desenvolveu um vínculo, com quem ela desenvolveu. Hoje é muito amplo essa criança para ela e responder aquilo que lhe foi de uma maneira clara, ela vai ser ouvida. A assistente social vai iniciar uma conversa com ela, fazer perguntas simples e objetivas. Ah, você gosta do papai? Você gosta da mamãe? São assim. A criança normalmente fala, o papai é bonzinho, a mamãe é chata, entendeu? O papai briga, a mamãe não briga, a mamãe bate, a mamãe não bate. Normalmente as crianças vão dispor qual é o real problema daquela criança e qual é a real intenção daquela criança ao fazer aquelas explicações, né? Muitas vezes a criança vai falar o que a gente mais ouve, a mãe voltasse para o papai. Ah, eu queria que o papai ficasse com a mamãe. É o que a gente mais ouve. Mas é colocado para ela, tudo bem, mas já que o papai não pode voltar para a mamãe, se você tivesse que escolher para você viver com o papai ou com a mamãe, você ia querer ficar na casa de quem? Isso é uma conversa feita no ambiente próprio, não é numa sala atrás de uma mesa. Às vezes é expressado através de desenho. Às vezes ele ouve músicas, procuram
se aquela musiquinha lembra o pai, ou aquela mensagem da música lembra a mãe, né? É usado os artifícios daquela criança, aquilo que ela tem como bem-estar dela. É importante dizer que essas que falam mesmo, eu quero ficar, eu quero, tem outras que não. Ficar com meu pai. E às vezes você encontra uma decisão que foi contrária àquela. É difícil. Eu queria ficar com a mãe, como é que o juiz pôde deixar com o pai? Ou ela falou que queria ficar com o pai, como que o juiz pôde deixar com a mãe? Mas é que não é considerado somente o querer da criança. Por quê? A justiça para garantir e proteger essa criança. Então, ele leva em consideração o bem-estar e desenvolvimento dessa criança. Lógico que, justamente pelo fato de ser uma criança, esse indivíduo não é necessário qual é o melhor para si. Entendeu? Oi? Ih, gente, eu acho que tá com probleminha no áudio. Alô? Tô te ouvindo. Uma pergunta. Se um pai ou a mãe chegar na frente do juiz no dia da audiência, eu não quero a guarda, não tenho jeito para criança, deixa eu ficar com essa mãe, ou deixa o pai, abriu a mão da guarda, tem jeito de voltar atrás depois? Tá picotando? Tá picotando? Tá, mas eu tô conseguindo entender. Entendeu? Então, se esse pai e essa mãe... Eu acho que eu vou... Se vocês me permitirem 2 minutinhos, eu vou só mudar de lugar. Me dão 2 minutinhos? Não desliga não, fica aí. Não desliga não, fica aí. Tá? 2 minutinhos só, tá? Eu vou mudar aqui de ambiente. Porque às vezes eu tô aqui no escritório e às vezes eu tenho esse problema. Peraí, já vou subir com vocês já, tá? Peraí. 2 minutinhos só. Só para eu transferir aqui a nossa live. Peraí. Me dê um minutinho só. Vou ver se eu consigo fazer aqui em cima. E aí... algum comentário, fica à vontade, pode fazer comentário, pode mandar as perguntas, pode mostrar as coisas. Exato. Depois, encerrar, se alguém estiver assistindo, tiver algum questionamento, no caso para fazer, né, é só criar em privado, em box, também. Voltei. Eu vou procurar responder a todos vocês, tá bom? Isso tá ótimo. Tá melhor a recepção agora? Agora eu tô te ouvindo. Menina, deixa eu te fazer uma fofoca aqui hoje. Parece que só porque a gente marcou a live, eu resolvi fazer a live aqui pertinho da minha varanda. Mas já passou o carro do ovo, o carro da galinha, a moto da água. Eu não sei, parece que eles resolveram todos passar por aqui. É incrível isso. De vez em quando eu olho ali pro lado, porque o carro do ovo, eu olhei e falei, não é possível que ele resolveu parar aqui na varanda hoje, né? É incrível isso. Olha. E é engraçado, porque quando eu morava lá no norte, no interior, eu falava, gente, esses negócios eu acho que só existe ainda no interior. Agora você imagina eu, no meio de Curitiba, com esses carros de som, tudo passando aqui, do ovo, da galinha, da água, do gás. É incrível. Aqui em casa, aqui em casa, meu problema é o cachorro, que de vez em quando ele sai igual um furacão, por aí. Olha só, mas o que eu tava perguntando
era, se, por exemplo, chegou na frente do juiz, aí aquela mãe, eu não quero cuidar de criança, eu abro mão da minha guarda, não quero da minha visitação, não quero. E o pai, ou o pai, eu não quero cuidar de criança, vou viver minha vida agora que eu divorciei, vou viver minha vida. Abriu mão da guarda, da visitação dessa criança. Ele pode voltar atrás? Pode. Na verdade, vamos deixar claro assim, a gente fala, né, que um dos dois abriu mão da guarda da criança, mas legalmente esse instituto não existe. Não existe o direito dessa mãe, desse pai chegar e falar: eu não quero ter a guarda dessa criança. Eles são proibidos. Isso é classificado como abandono de menor? Não quero saber, abandono. Abandono de menor, assim, não é? A mãe não pode simplesmente dizer: não, eu quis abrir, ou eu quero abrir mão da guarda da criança. Isso não existe. Não existe. O máximo que pode acontecer é ele dar a guarda unilateral, né? Exatamente. Não, eu tenho interesse, eu não tenho interesse, ou eu tenho dificuldade, às vezes, depois que esse casal se desfaz, é dissolvida essa união, um dos cônjuges, ou seja, o ex-cônjuge, ele passa a habitar numa outra cidade ou num outro estado da federação. E isso dificulta, lógico, né, que a convivência de maneira tão cotidiana assim. Então, às vezes, por entender isso, esse cônjuge fala: olha, eu não tenho a intenção de ter instituído essa guarda compartilhada, tendo em vista que seria difícil para que eu conseguisse responder, né, e desenvolver tanto quanto se espera a letra da lei, essa guarda compartilhada nos seus direitos e nos seus deveres. Então, eu prefiro que a guarda seja concedida para o genitor ou para a genitora. Então, essa guarda vai ser unilateral. É importante dizer que, ainda que essa guarda seja unilateral, isso não impede o ex-parceiro ou a ex-parceira de decidir e conviver com a criança. Isso mas só quer dizer visitação, né? Isso só quer dizer que o poder, aquele poder da guarda, da responsabilidade, dos deveres, dos direitos daquela criança, será resguardado por um só indivíduo. Mas aquele outro, ainda que a guarda seja unilateral, dever legal de fiscalizar este um. Claro. Ou seja, ele não tem o direito de falar, quando ele faz isso, ele não tem o direito de falar: você não vai fazer isso ou você vai fazer aquilo. Mas ele tem o direito de fiscalizar se está sendo bem feito, ou se deixou de ser feito, ou se está sendo feito de maneira inadequada, e ele, discordando, ele pode novamente procurar a justiça para pedir o que a gente chama de modificação da guarda. Ou pedir para que essa guarda seja compartilhada ou que a guarda seja modificada, ou seja, da mãe. Né? Entendi. Peraí, deixa eu dar um oi. Carol Oliveira, querida, muito obrigada por você estar aqui com a gente, nos prestigiando. Baron Goulet. Cíntia, olha o Baron aí. Baron, hi, how are you? You finally seen Cynthia. Look at Cynthia. Right? E aí, gente, com isso dito, nós vamos falar agora não é verdade? Já determinou a pensão. Aí agora esse pai ou essa mãe vai viajar e precisa levar a criança. Ou vai levar a criança para uma Disney, ou vai levar para um Beto Carreiro, ou vai levar para a Bahia. E aí, na hora de viajar, como tem o outro pai ou a mãe, né? A outra parte, não se pode simplesmente pegar a criança, botar embaixo do braço e eu vou viajar. Vai precisar, porque as autoridades do aeroporto, da rodoviária, vai exigir uma documentação. E dentre essa documentação vai ser o quê? A autorização do pai ou da mãe em questão, não é verdade? Exato. Qualquer pessoa que tenha a guarda dessa criança, né, ela precisa entender que
Deixa eu até fazer como que eu posso uma te dizer? Uma ressalva. Isso, fazer uma ressalva em relação a essa questão de guarda e etc. Precisa ficar bem assim, que as pessoas entendam que, ainda que você detenha a guarda dessa criança, você não é o todo-poderoso na vida dessa criança que decide as coisas. Eu tenho a guarda, eu posso fazer o que eu quiser. Não funciona desse. E como você estava falando dessa questão de viagem e tudo, é importante dizer que o vô pode querer viajar com esse neto, com essa neta, a avó pode querer viajar com esse neto, com essa neta, os tios, até os primos maiores podem querer viajar com esse neto, com essa neta. Né? Outra coisa que é importante se dizer, hoje os casais se desfazem, entretanto, as pessoas não permanecem solteiros ad eterno. Exatamente. Né? Provavelmente, cada um desses ex-cônjuges irão estabelecer novas relações com outras pessoas. E daí vem essa outra família, né? Uma outra composição familiar. Então, é importante deixar claro que esse padrasto, essa madrasta, ela também tem o direito de convivência com esse menor, convivência familiar, porque ela faz parte da nova família. Ela não é da família originária, mas ela faz parte da nova família. E tem o direito também de querer viajar com adolescente. E muitas vezes esses relacionamentos são estabelecidos quando essa criança ainda é muito pequenininha. E aí essa madrasta, esse padrasto faz mesmo a função de pai, faz mesmo a função de mãe, né? Desenvolve uma relação. Exato. É importante, assim, ó, hoje a gente já falou de alienação, a gente já falou de guarda, a gente já falou de pensão. São assuntos todos do interesse do menor. Esses assuntos não estão direcionados ao interesse do adulto, certo? E eles não falam de direito do adulto, da mulher e do homem. Todos esses assuntos são direitos do menor. Do menor. Então, o que é importante deixar claro? Que essa convivência com um novo integrante da família constituída após a dissolução do relacionamento, ele é direito dessa criança. E é alienação também se você, mãe ou pai, fica fazendo o jogo de empurra. Olha, você não vai gostar do seu padrasto. Olha, você não vai gostar da sua madrasta. A sua madrasta é isso, o seu padrasto é aquilo. Isso também é alienação. Então é importante deixar isso claro. Porque essa criança ela tem o direito de uma boa convivência familiar. É só com a minha família? Não. É com a família constituída. Então, é preciso ressaltar isso. E como você estava falando dessas autorizações de viagem, e eu quis fazer essa ressalva para deixar claro que essa criança pode estar viajando com outras pessoas, que quer sejam parentes ou não, os procedimentos são diferentes. Se você é mãe e vai viajar com um menor, são diferentes até se a viagem é nacional ou internacional. É diferente também se a viagem é aérea ou é terrestre. Então, eu vou tentar fazer só um apanhado aqui da orientação genérica. Via de regra, é necessário que aquela outra pessoa que não está com a guarda da criança seja informada ou tenha ciência que essa criança estará viajando. Via de regra é isso. Ou seja, eu me separei, eu tenho meu filho e vou sair aqui de Curitiba e vou viajar com meu filho para outro lugar do estado. Eu não preciso falar para ninguém, não, querida. Você precisa falar para alguém. Para quem? Para o pai dessa criança, para o genitor, ou para aquela outra pessoa que detém a guarda compartilhada com você. Nós falamos de guarda compartilhada entre pai e mãe, mas existe também guarda compartilhada entre avós. Exato. Existe guarda compartilhada entre tios, né? Então, é importante deixar isso claro também. Às vezes, também, nós não falamos sobre isso, mas só para fazer uma outra ressalva, quando ambos os pais desse menor falece, viajou, sofreu um acidente de carro, morreu os dois, por exemplo. Isso. Esse menor, a gente não fala de guarda, a gente fala de tutela. Mas no Instituto, ele é bem parecido, né?
Só que passa a ser tutela porque esses pais eles não têm mais o pátrio poder sobre o menor porque eles morreram. Então, esse indivíduo que passa a ter a tutela desse menor exerce o pátrio poder. Diferentemente da guarda, onde a guarda, você é guardião da criança, mas ninguém abriu mão do pátrio poder. Ainda que a guarda dessa criança seja de um tio ou de uma avó, o pátrio poder continua sendo dos pais e da mãe. Dos pais. Né? Então, assim, é importante deixar isso bem explicado para que não gere outras complicações. Mas falando da autorização de viagem, o que é importante dizer é, hoje, para viagens aéreas nacionais, né, você precisa. Se esse menor vai viajar só com o pai ou só com a mãe, ele não precisa pedir por escrito a autorização do outro cônjuge. Mas ele precisa comunicar, né? Olha, fulano, eu estou viajando com o menor para tal cidade. Eu vou me localizar, você vai poder falar comigo através de tal telefone, tal endereço, tal hotel. É importante fazer essa comunicação para que se evite que amanhã ou depois, ou o genitor ou a genitora diga que você sequestrou a criança e foi para um lugar que ninguém sabe qual é. Exato. Né? Então, é importante esse tipo de comunicação. Agora, se esse menor, você vai viajar com esse menor, né? Você mãe ou você pai, vai viajar com esse menor pelas vias terrestres, a mesma forma, acompanhado ou do pai ou da mãe, ou ainda que seja de um avô, de uma avó, que você consegue comprovar o parentesco ali pela certidão de nascimento ou pela identidade do menor, também é dispensado a autorização por escrita da outra parte. Mas ele precisa ser comunicado. Agora, se essa viagem for internacional, tudo muda de figura. Tudo muda completamente de figura. Por quê? Você vai precisar da autorização por escrito. Isso. Desse outro pai ou desta outra mãe, dizendo que autoriza este menor a uma viagem do exterior. Certo? Muitas vezes, nessa autorização, você fala, eu vou passar 15 dias na Disney com ele. O pai ou a mãe, querendo se resguardar, ele pode, inclusive, colocar uma data no período entre tal dia de tal mês a tal dia de tal mês. Passou daquilo ali, está irregular. Né? E aí... Ou ele pode autorizar por um determinado tempo, 1 ano. Eu vou autorizar por 1 ano. Ou eu vou autorizar por 2 anos, né? Ele pode fazer isso. Hoje, quando a gente fala de viagem no exterior, é lógico que, dependendo dos países, esse menor ele vai precisar do passaporte. Exato. E como você requer o passaporte hoje... Congelou para mim, tá congelado a sua tela. Congelou. Congelou, 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 congelou. Gente, olha só, congelou a tela e a Cíntia perdeu a conexão. Mas eu vou chamar ela, já vou chamar já já, tá? Então fique aí com a gente, que essa história do passaporte é realmente muito importante. Porque no Brasil existe aí uns acordos do Mercosul e alguns outros acordos em que em determinados países da América do Sul você não precisa do passaporte, você pode usar a sua identidade. Mas a grande maioria dos outros países você vai necessariamente precisar do seu passaporte, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos, independentemente se esse país requer um visto ou não. Por exemplo, eu vou do Brasil para Portugal. Nós não precisamos de visto para entrar em Portugal, muito menos as crianças. Mas precisaríamos de um passaporte, que é um documento de identificação para você viajar, concordam? Então, a Cíntia está com um probleminha, mas ela já vai voltar, gente. Fiquem aí, tá? Então, a gente vai chegar à parte de falar do visto. Mas o visto
já é uma condição que independe das autoridades brasileiras, vai depender das autoridades do exterior, entendeu? A Cíntia está de volta, gente. Cíntia, tudo bem? Voltou? Enquanto você estava fora, eu estava explicando que já houveram vários acordos entre os países da América do Sul, né, do Mercosul, e depois vieram outras mudanças, em que alguns países você não precisa do passaporte, mas na grande maioria você vai precisar sim do passaporte, independentemente do fato de você ter a necessidade de um visto, né? Para os Estados Unidos precisa de um visto, mas você pode ir para a Europa. Estava dando exemplo de Portugal, por exemplo, em que o brasileiro, sempre uma criança ou um adulto, não precisa de um visto, mas ele vai precisar do passaporte para sair do Brasil e entrar nesse outro país, né? E aí a gente vai cair nas autorizações que você estava falando. Só estou te inteirando que eu estava falando. Exato. Via de regra, a gente vai pensar assim, quando eu pensar em sair do meu país, eu vou precisar do passaporte. As exceções é não precisar. São não precisar. Essas são as exceções. Ou seja, quando você vai cruzar as nossas fronteiras aqui, né, essas nossas fronteiras latino-americanas, o Brasil tem essa extensão territorial imensa, então tem fronteira com a Bolívia, com a Argentina, com o Peru, né? Então é muito fácil que a gente consiga fazer essas travessias. Para essas travessias de cidades limítrofes, não é necessário o uso de passaporte. Mas quando a gente está falando de viajar para o exterior, eu vou para a América do Norte, eu vou para a Europa, né? Eu vou para a Ásia, eu vou para a África, eu vou precisar desse passaporte. Exatamente. Porque é o seu documento de identidade, né, de exterior. Quando você vai se identificar com o seu passaporte, né? Então, ele é um documento de viagem, um documento de identificação seu. Como a gente estava falando das autorizações de viagem, nós vamos falar do passaporte. Primeira coisa que todo guardião precisa saber. Para a emissão do passaporte do menor, do adolescente ou do jovem ali entre 18 e 21 anos, é necessário que o outro cônjuge autorize expressamente, ou seja, por escrito, a emissão do passaporte. Se você não tiver essa autorização, onde ele está dizendo que ele autoriza o requerimento e a emissão do passaporte daquele menor, você não vai conseguir receber esse passaporte. Você não vai conseguir requerer esse passaporte. Você precisa dessa autorização expressa. Eu não sei aonde está o outro cônjuge. O pai desapareceu, a mãe desapareceu. Faz não sei quantos anos que eu não sei. O que eu vou fazer? Só tem uma solução. Você vai ingressar na justiça com um pedido informando que você não sabe o paradeiro desse outro integrante. Né? E o juiz vai analisar, né, para que você quer requerer esse passaporte, para onde você está querendo ir, se é interesse do menor, se não vai colocar o menor em risco, se você não está com intenção de se evadir do país para levar esse menor e afastar ele da família, que acontece, e daí o juiz vai dar esta autorização. E aí ele vai autorizar você a requerer, né, requerimento e emissão do passaporte. De posse desta autorização, o passaporte do menor será expedido pela Polícia Federal. O outro caso falando de viagem exterior, precisa da autorização. É muito importante se atentar que, às vezes, o outro cônjuge, ele autoriza a expedição do passaporte, mas ele não autoriza a viagem. Ou seja, ele autoriza a expedição do passaporte, ele fala, um dia vá que precise, mas eu não quero que ele viaje agora para tal lugar, isso eu não quero. E se ele não der esta autorização para ele vai precisar, se essa mãe ou esse pai que detém a guarda da criança entende que é necessário, que é importante para a vida desse menor essa viagem, ele também precisa ingressar na justiça para requerer essa autorização de viagem. Hoje, quando você vai requerer um passaporte do menor, a Polícia Federal, visando já descomplicar um pouco, facilitar e auxiliar a vida desses guardiões de menores e principalmente visando garantir os direitos e proteger esses menores,
eles incluíram uma ferramenta no momento em que você vai fazer o requerimento do passaporte, aonde você ali já indica, você já vai apresentar o documento no momento do requerimento, aonde você está apresentando a autorização da emissão do passaporte, a autorização de viagem daquele outro, certo? E a autorização do visto. Isso significa dizer que, quando aquele passaporte foi emitido do menor, se você der entrada com todos esses documentos junto, lá no passaporte do menor já vai constar, já vem impresso, que aquele menor tem autorização de deixar o país acompanhado daquele outro genitor. Ou, se ele tiver autorizado a deixar o país, desacompanhado, também consta lá. Entendeu? E aí não precisa ficar... Antigamente era assim, a mãe tinha o passaporte, a autorização de viagem, a autorização do visto, tudo embaixo do braço. Chegava no aeroporto quase que com uma pasta cheia de coisa, tendo que comprovar tudo. E muitas vezes ainda ficava a critério da interpretação do oficial, do policial federal, que recebeu aquela documentação. Muitas vezes, se tivesse uma dúvida, não pode viajar, né? Não pode embarcar, perdi a passagem, perdi a viagem, perdi a compromisso. A gente sabe que a maioria... Esse sistema novo melhorou e muito isso, né? Evitou muitos problemas. Melhorou muito. E é importante, agora sim, ó, uma ressalva importante, que a partir do momento que esse outro par autorizou esse menor a viajar com aquela pessoa, ou desacompanhado, no momento da emissão do passaporte, quando aquilo ficar constando ali, inscrito no passaporte, aquela autorização está válida pelo tempo de validade do passaporte. Ou seja, seu passaporte está válido por 5 anos ainda para frente, por 5 anos aquilo está válido. Meu passaporte é válido por 10 anos, estou entrando com pedido agora, levando tudo junto. Por 10 anos aquela autorização está válida. Né? Caso aconteça algum tipo de problema aonde você entenda que é necessário revogar aquela autorização, você tem que entrar com um pedido judicial dizendo, olha, eu autorizei, mas essa mãe pegou, foi embora, ou está indo agora com a intenção de não voltar mais, ela vai ficar com meu filho para sempre e eu quero impedir que ela viaje, eu quero impedir que esse pai viaje. E aí o juiz vai ter que dar uma ordem de impedimento. Ele vai impedir aquele menor a deixar o território nacional. Gente, olha só. Essa live foi muito esclarecedora, né, Cíntia? Abrangimos aqui vários aspectos. Falamos de alienação parental, falamos de pensão alimentícia, falamos aqui de guarda, falamos de requerimento de passaporte, autorização de viagem. Claro, nós fizemos assim uma coisa bem abrangente, até porque a maioria das dúvidas são mesmo desse nível, né? Se alguém precisar, né, de algumas outras informações mais detalhadas, só entrar em contato com a Cíntia, Cíntia_Simas75, esse é o Instagram dela. Se você quiser entrar aqui no privado também, pelo Facebook, você pode chamar no Messenger, que à medida, claro que ela é muito requisitada, mas à medida que for chegando os pedidos e as perguntas, eu sei que ela, com carinho, vai responder a cada um. E o mais importante, né, porque a Cíntia falou aqui durante a nossa live várias vezes, é que quando nós falamos desse rompimento da família, dessa criança que vai ficar numa disputa de guarda, o que é visto aqui, o que tem que contar mesmo é o bem-estar da criança, né, Cíntia? E não existe nada pior do que a alienação parental, que essa criança que já está passando por uma situação difícil, a sua família está sendo quebrada, o papai está indo para um lado, a mamãe está indo para o outro. Muitas vezes essas famílias vêm, né, além dos problemas do cotidiano das relações, vêm de traumas. Às vezes é um pai que tem um problema com droga, é uma mãe, né? A gente não pode descartar isso. Essa criança já vem de uma relação familiar sofrida. A última coisa que essa criança precisa, né? É preciso dizer até o seguinte, essa questão da alienação parental, ela é tão extremamente grave e danosa para a criança que no passado
ela não tinha nenhuma legislação específica. Hoje, nós temos uma legislação específica que trata exclusivamente da alienação parental. E eu vou reforçar o que eu disse. É crime, é passível de detenção de 3 meses a 2 anos, e ainda assim, o Código Civil, ainda hoje, tem um outro aparato que diz o seguinte: se você for o responsável pela alienação, ou seja, se você for o alienador, você pode sofrer uma ação de danos morais em relação a essa criança, e você sofreu uma condenação sendo obrigada a indenizar essa criança pelo dano moral que ela está sofrendo, levando-se em consideração a alienação parental que você foi o autor. E, além disso, você pode ser responsabilizado e obrigado legalmente a pagar, o custear as despesas para psicólogo, para terapia dessa criança, para que ela restabeleça o vínculo que você rompeu através da alienação que você deu causa. Então, é muito importante deixar isso claro. Ou seja, gente, as pessoas que estão nos assistindo, os homens, as mulheres, rompimento de casamento é sempre muito difícil, é sempre muito doloroso, é sempre muito traumático. Se isso é traumático, doloroso para um adulto, imagine para uma criança, não é verdade? Então, vamos poupar nossas crianças desse tipo de atitude, vamos poupar nossas crianças desse tipo de trauma, porque essa criança vai lembrar disso para o resto da vida. Essa que é a verdade. E mais uma coisa, morde a língua, sabe assim? Tá pé da vida. Eu sou divorciada, já passei por isso. Muitas vezes, numa hora de aborrecimento, pense mesmo vontade de falar, mas pense 2 vezes, morda a sua língua, evite o máximo possível esses comentários desnecessários, evitem essa alienação parental, porque isso não vai de encontro ao bem do menor. E mais uma coisa que eu quero esclarecer aqui. Essa alienação parental, que a gente já falou, mas eu vou repetir porque isso é uma coisa séria, não vem só daquele pai que separou da mãe, daquela mãe que separou do pai. Às vezes, os avós contribuem muito negativamente para isso. Eles também são responsáveis pela alienação parental, ou para puxar o saco do seu filho, ou para puxar o saco da sua filha, mas mal sabe o mal que está fazendo. É muito comum avós que cuidem dos seus netos, seja por que motivo for, e os pais estão ausentes, e aquele avô, aquela avó, às vezes um tio, uma tia, a pessoa que está com a guarda dessa criança, aos pouquinhos, diuturnamente, eles vão ali colocando opiniões negativas na cabeça daquela criança, sem pensar, sem avaliar que no futuro essa criança vai ter uma dificuldade de se relacionar com esse pai ou com essa mãe. Não é verdade? Então, vamos pensar na criança. Na criança, porque o adulto, de uma maneira ou de outra, ele vai saber lidar com isso. Mas uma criança, ela é indefesa, ela não pode passar por isso. E como a Cíntia falou, traz danos psicológicos para essa criança, às vezes irreversíveis, né? É importante dizer que, olha só, esse pai não vai deixar de ser pai, essa mãe não deixará de ser mãe. Né? Ainda que essa criança não viva nem com pai nem com mãe, a mãe sempre será mãe, o pai sempre será pai. Esse filho, ele sempre será filho, e ele tem o direito de ter o pai e ele tem o direito de ter a mãe. Então, assim, esse ódio entre os ex-cônjuges, ele só contribui para a dor, para a solidão, para a tristeza dessa criança. Então, o apelo que a gente faz é: deixem os seus filhos serem filhos. Exato. Isso é o mais importante, certo? Esse é o apelo que a gente faz. Tem amigas aqui. Deixem os seus filhos serem filhos. Ó, Fabiola Paiva, querida, tudo bem? Muito obrigada. Luna Tânia, tá sempre com a gente. Luzi Santos, querida, tudo bem? Muito obrigada por você ter chegado aqui agora. Carol, Márcio Espiroco, Lin, Meire. Tá cheio de gente aqui participando. Então, e uma outra coisinha que é importante colocar, assim, um detalhezinho que é importante colocar nessa questão é que, às vezes, né, a maioria da alienação parental é feita propositalmente, com dolo, a intenção é essa. Mas, às vezes, a pessoa
ela não percebe que ela está fazendo isso com a criança. Uma avó que fala assim, sua família lá é de tal jeito, entendeu? Aquele seu pai fazia isso. Ou então, assim, olha, na casa do seu pai ou na casa da sua mãe pode, aqui é diferente. Exato. Porque lá a bagunça é deles, aqui não. Então, assim, isso também é alienação. É importante deixar claro que essas colocações, por mais simples que pareçam, é alienação. Então, às vezes, a pessoa precisa se policiar sobre a fala em relação à criança. Eu também sou mãe de 3, também tenho o meu relacionamento desfeito. Então, hoje, os meus filhos, eles vivem com madrasta, com padrasto, e o que eu sempre coloco e procuro colocar ao longo de todos esses anos, minha filha mais velha já está com 21 anos, e ela cresceu ouvindo eu falar isso, e os meus filhos crescem ouvindo falar isso. Não é necessário que você fale mal da mãe ou do pai dessa criança. Esta criança hoje ela é inocente. Amanhã ela vai ser um adolescente, ela vai ser um jovem e um adulto, e ela vai poder analisar as coisas com a sua própria mente e ver que, ainda que tenha havido um dano no passado, se ninguém interferir, ela está apta a reconstruir aquele vínculo que foi desfeito. Claro. Né? E considerar, não é porque quando eu era criança não me serviu, não quis saber de mim, que eu preciso perpetuar isso até o final da minha vida. Exato. Enquanto há vida, há tempo de recomeçar e reconstruir o vínculo afetivo familiar. Exato. Exatamente. Isso essa nossa live foi bem boa, porque nós conseguimos falar da legalidade, né, das coisas jurídicas, que é o que é, mas também estamos falando aqui do aspecto social, né, do aspecto humano, do aspecto psicológico, porque não dá simplesmente para descartar isso, porque isso está incutido nessa situação, né? Olha só, nós estamos a 1h20 batendo esse papo aqui, informando, foi muito bom. Nosso grupo é um grupo, né, de muitas mulheres, mas nós também temos muitos amigos que participam aqui, que comentam, e eu acho que isso foi bem esclarecedor. Foi bem legal dizer que a guarda pode ser tanto do pai quanto da mãe, né? Foi bem legal dizer que a alienação não vem só do lado da família da mãe ou da família do pai. Isso tudo se mistura e não dá para simplesmente olhar esses fatores isoladamente. Eu quero agradecer a Cíntia mais uma vez que está aqui com a gente. Toda quarta-feira, nosso chá de direito. Quero falar também que todas as nossas lives estão no YouTube. Chá Comigo. Você não deu para assistir, estava no trabalho, estava muito ocupado ou ocupada? Vai lá no final de semana no nosso YouTube e vai lá assistir nossas lives. Quero falar também que na sexta-feira o meu convidado, nosso primeiro convidado, vamos ter um bolinha no Clube da Luluzinha. Será o Márcio Spiropo. Márcio Spiropo é o Márcio Spiropo da Piropo News. Vai vir conversar com a gente. Quero muito que as mães que tenham filhos especiais, que tenham sobrinhos especiais, que tenham amigas que tenham filhos especiais, que compartilhem isso. Na sexta-feira nós vamos falar do esporte na vida da criança, principalmente nas artes marciais. O Márcio Spiropo é um mestre das artes marciais, com livros, títulos, doutorado, vocês não podem perder. E nós vamos falar como a gente fala muito aqui, né, da violência contra a mulher, dos problemas sociais que a mulher enfrenta. Vamos falar de defesa pessoal, vamos falar de como o esporte agrega na vida da criança que tem uma deficiência, síndrome de Down, autismo. Vai ser uma live fabulosa. Como o esporte acrescenta no aprendizado, na escola. Então, vocês não podem perder. Márcio Spiropo, na sexta-feira, a live será às 11 horas da manhã. Eu conto com vocês. Cíntia, muito obrigada. E vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Na quarta-feira, estaremos chegando aqui com um outro assunto que a Cíntia recebeu alguns pedidos, eu também recebi,
e a gente está estudando qual será a nossa pauta. Mas você não pode perder. Ah, gente, Cíntia, você também. Eu quero falar o seguinte: nós teremos uma profissional da imagem. O que isso quer dizer? Quando você se veste, você está passando a mensagem que você gostaria de estar passando pela maneira que você se comporta e o que você está vestindo? Você sabe o que usar na ocasião correta? O que usar? Qual é o método correto de eu usar para essa ou para aquela ocasião? Bem, hoje eu estou me sentindo mais impetuosa. O que eu deveria vestir? Eu vou a uma reunião de negócios, eu vou fechar um contrato milionário. Vamos ter a Patrícia com a gente, ela vai nos ensinar a nos vestir e nos portar. Afinal de contas, a mulherada merece, não é verdade? Olha, um beijo para vocês. Cíntia, um beijo, muita saudade, beijo nas crianças e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, 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 beijo. Muito obrigado por tudo. Tchau.